Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites desta quarta-feira de jogos, dia 22/10, quarta-feira de Champions League, um jogo do Brasileirão e o jogo do Flamengo, tá? Quarta-feira muito importante, então a gente tem muito para conversar, muito para analisar. Vou passar os melhores palpites para vocês, beleza? Deixar um bilhetinho pronto e um bingo no final desse vídeo, então já se inscreve no canal, deixa o gostei e bora lá. Seguinte, para começar aqui às 1h45 a gente tem o jogo do Bilbao contra o Qarabag. Bilbao não vem numa fase legal, não vem me agradando nem um pouco, tá? Apesar que de esse jogo aqui, essa vitória contra o Mallorca por 2-1, não vem jogando tão bem, e aqui empatou com o Elche, mas foi com um time praticamente reserva, tá? Foi um jogo aqui onde o Elche amassou, a gente até pegou um golzinho do Elche, infelizmente não veio, mas ele tava com uma pressão bem forte, beleza? Enfim, né, poupou pra Champions, então esse jogo aqui ele sabe da importância dele, porque ele perdeu pro Arsenal por 2-0 e também perdeu para o Borussia Dortmund 4-1, então já tá ficando complicada a situação aqui do Bilbao, beleza? Perdeu pra Villarreal, empatou com o Girona, pô, Girona numa fase sinistra de ruim, perdeu pro Valência, perdeu pro Alavés e perdeu pro Osasuna, então é de longe uma das piores fases aí nos últimos anos do Bilbao, beleza? Se a gente puxa aqui, a gente vai ver o Bilbao aqui com, né, 2 derrotas na 34ª colocação. Obviamente são 8 jogos, tem muita coisa pra acontecer ainda, mas, pô, o Bodoglin aqui já tem 2, né? O Juventus tem 2, ele tá com 0, então seria interessante pelo menos uma vitória. Mas, pega um Qarabag que não é ruim, tá? Um Qarabag aqui que venceu o Copenhagen por 2-0 e venceu aqui a equipe do Benfica de virada por 3-2, tá? Beleza que aqui no Azerbaijão ele ganha praticamente todos os jogos, mas a gente não precisa levar isso em consideração, é um nível de discrepância muito diferente de Espanha, né? Mas enfim, é uma equipe forte, uma equipe chata, que sempre que tá em Europa e Conference League dá muito trabalho, e agora está aqui na Champions, tá? Recentemente já venceu o Leverkusen, na fase boa do Leverkusen, tá dando trabalho para várias equipes, então, assim, é uma equipe forte, tá? Então eu não concordo com essa odd de 1.30 aqui nunca, tá? Odd de 1.30 é aquela equipe super favorita que vai amassar o adversário, que o adversário não vai encostar na bola, não vai ter chance alguma, tá? E o Bilbao não tá jogando dessa forma, eu não concordo nem um pouco. Então eu quero trabalhar um handicapzinho mais 3,5 pro Qarabag, tá? Ou seja, só dar heads pro Bilbao chegar aqui e fazer 4 gols de diferença, 4-0, 5-1, 6-2, eu acho muito difícil isso acontecer, tá? Então handicapzinho mais 3,5. Galatasaray e Bodoglin. Pô, a equipe do Galatasaray em casa eu gosto demais, tá? O Bodo não é uma equipe ruim, mas o Bodo é uma equipe boa em casa, tá? Vem numa fase até legal, tudo bem, mas ó, em casa foi 2-2 com o Tottenham, jogo difícil pro Tottenham, beleza? E aqui fora de casa empatou em 2-2 com o Slavia Praga, então vem de 2 empates, tá? É uma equipe que, fora de casa, eu não acho que é uma equipe que joga tão bem. Dentro de casa é de fato muito superior, mas fora de casa eu vejo sempre que tem uma leve dificuldade. Por exemplo, que perdeu pro Sturm Graz, né, na Champions League, mas fez o resultado em casa de 5-0. Então é uma equipe que em casa ela decide, ela joga bem, ela faz valer o seu mando de campo, inclusive é semifinalista da Europa League o Bodoglin, né? Jogou contra o Tottenham no ano passado, o Tottenham passou, avançou para a final e ganhou a equipe do Betis, né? Então é isso, tá? Uma equipe bem forte, mas foi o Betis? Foi Tottenham e Betis a final? Pode ser que eu esteja enganado, eu tô tentando lembrar aqui. Campeão da Conference foi... Cara, fugiu da minha cabeça aqui. Eu vou pesquisar daqui a pouquinho. Deu um branco aqui. Mas enfim, né? Eu sei que o Tottenham jogou com o Bodoglin na semifinal, tá? E deu trabalho, tá? Dentro de casa pro Tottenham. Beleza? Então é isso. É um jogo difícil, mas o Galatasaray em casa é de fato muito forte, tá? A campanha do Galatasaray na sua liga, por enquanto, é 100% de aproveitamento, tá? Tá ganhando todos os jogos. E empatou aqui com o Besiktas, mas tá invicto. Perdeu pro Frankfurt por 5-1 e em casa conseguiu vencer a equipe do Liverpool por 1-0. Então, acho que vale sim esse mano de campo. Cara, eu vou trabalhar a vitória do Galatasaray aqui. Eu vou dar esse voto de confiança pro Galatasaray. Eu acho que essa cotação de um 5,5 tá uma cotação justa, né, pelo que o mercado entende, mas eu gosto, cara. Eu acho que tinha que estar um pouquinho mais abaixo. Eu gosto demais dessa cotação. Eu acho que o Galatasaray tem tudo pra vencer, tá? Frankfurt e Liverpool, pô, jogo complicado, tá? Bem complicado. Frankfurt aqui, que tomou 5 gols do Atlético de Madrid, tomou 3 gols do Bayern, empatou agora com o Freiburg em 2-2, beleza? Cara, é jogo de gols demais. Olha aqui o Frankfurt, 4-1, 3-1, 3-1, 5-1, 4-3, 6-4, 5-1, 3-0 e 2-2, tá? O Liverpool perdeu de 2-1 pro United, perdeu de 2-1 pro Chelsea, perdeu pro Crystal Palace e perdeu pro Galatasaray. 4 derrotas seguidas, olha a crise aí. Mas enfim, jogos do Liverpool aqui sempre também de ambas marcam. Então pra mim aqui é jogo de 1,5 gols, 1,11 é foda, mas pra mim é jogo de ambas marcam, tá? 1,44 a cotação legal. Então, pô,
aqui não tem outra coisa a fazer não. Não confere aí no Liverpool a 1,57, nem dupla chance, nem nada do tipo. Eu trabalharia gols aqui. Gol HT é uma entrada que tem bastante valor, tá? Deixa eu até puxar aqui pra gente ver. Ó, gol no primeiro tempo, 100% dos jogos do Frankfurt, ou seja, os últimos 10 jogos do Frankfurt, em todos os 10 teve gol HT, gol no primeiro tempo, e 80% dos jogos do Liverpool, tá? Ó, mais de 2,5 gols, do Frankfurt 100%, tá? Do Liverpool 70%, então aqui é jogo de gols, cara. 1,5 gols, tá? Pra completar um bilhetinho, 2,5 gols é muito bom, então até ambas marcam igual HT, beleza? Bayern de Munique e Clube Bruges. Cotação também super esmagada do Bayern, mas eu concordo mais que a do Bilbao, tá? Pra mim o Bayern aqui é uma equipe sim que tem capacidade pra destruir o Clube Bruges. Pô, não tem nem comparação, tá? O Bayern vem numa fase sensacional, venceu o Dortmund, o Frankfurt, meteu 5 aqui no Pafos, venceu o Werder Bremen, Hoffenheim, tudo com a discrepância altíssima de gols, meteu 3 gols na equipe do Chelsea, atual campeão do Mundial de Clubes, pô. 5-0, 3-2, 3-2 e 6-0 no Leipzig na estreia da Bundesliga. Não tem nem como, cara, não confiar na equipe do Bayern. É sempre amasso, tá? Contra um Clube Bruges aqui, que perdeu de 2-1 pra Atalanta e que venceu o Mônaco, tá? Tudo bem, venceu o Mônaco em casa. Ó, 2 jogos em casa já, tá? Do Clube Bruges. Eles têm confronto direto? Não. Mas enfim, aqui pra mim é amasso do Bayern, tá? Aqui o que eu vou trabalhar? O Bayern para marcar nos 2 tempos, tá? Eu preciso de um gol do Bayern no primeiro tempo e um gol do Bayern no segundo tempo, tá? Então você vai lá, gol em ambos os tempos, pega o time da casa, pega o Bayern de Munique, beleza? Ele precisa marcar um gol no primeiro tempo, precisa marcar um gol no segundo tempo. Vai dar uma elevada nessa odd da vitória, tá? Vai ser uma odd maior e eu gosto bastante, fechou? Mônaco e Tottenham, vamos lá. Puxar os últimos jogos. O Mônaco vem de 1-1 contra o Angers, 2-2 contra o Nice, 2-2 contra o Manchester City, perdeu de 3-1 para o Lorient, meteu 5-2 aqui no Metz e tomou 4-1 aqui do Clube Bruges, tá? Aqui é um jogo bem aberto também por parte do Mônaco. E o Tottenham vem de 2-1 aqui sofrido para o Aston Villa, abriu o placar logo no início do jogo ali com 2, 3 minutos, depois tomou a virada, venceu o Leeds, mas tomou um golzinho também, beleza? 1-1 com o Wolverhampton, 3-0, 2-2 aqui, 1-0 no Vila Real, também é jogo de gols, tá? Aqui pra mim é 1,5 gols no safe e o ambas marcam, eu gosto bastante, cotação de 1,50. Real Madrid e Juventus. Pô, cotaçãozinha da Juve aqui bem alta, hein? 1,45 do Real, não sei não, cara. Real Madrid vem de uma vitória sobre o Getafe, onde estava com o jogador a mais e depois teve 2 jogadores a mais e não conseguiu fazer mais um gol. Real Madrid que tá tendo dificuldade. 3-1 em cima do Villarreal, tudo bem. Meteu 5-0 no Kairat, aqui não vamos nem levar em consideração, tá? Era obrigação amassar o Kairat. Tomou 5-2 aqui no Clássico para o Atlético de Madrid. Ó, tomou golzinho pro Levante, beleza? Aqui ganhou de 2-1 do Marcelo, mas também com uma certa dificuldade. E tomou gol pra Mallorca, pra Real Sociedade. Então é uma defesa que vem vacilando bastante, tá? E a Juventus vem numa fase até boa. Vem de muitos empates, igual na temporada passada, mas a Juventus vem jogando bem, tá? São jogos difíceis. Perdeu pro Como aqui, aquele joguinho típico de 7h30 da manhã no domingão, beleza? Ó, 0-0 contra o Milan, tudo bem. 2-2 com o Villarreal fora de casa, empatou com o Atalanta, com o Verona e 4-4 aqui com o Borussia Dortmund. Venceu a Inter de Milão por 4-3, beleza? Genoa, Parma e aqui Atalanta num amistosinho, beleza? Aqui, cara, eu vou trabalhar no handicapzinho da Juve, tá? Handicapzinho mais 2,5, ou seja, só dá rede se a Juve perder por 3 ou mais gols de diferença, combinado? Não vejo a superioridade toda por parte do Real Madrid, não. E a vitória do Real, só ao vivo. Pô, é difícil trabalhar essa vitória do Real aqui pré. Gols também eu não sou tão fã. Escanteios eu acho complicado. Eu gosto desse handicap apenas, tá? Sporting e Olympique de Marseille. Pô, aqui eu vou te falar que eu confio nesse Marseille mais do que esse Sport. Pô, esse Sport não tá me convencendo não, tá? Tá sentindo demais essa falta do Gyökeres. Não sei não, viu? Venceu aqui por 3-2 o Paços Ferreira pela Copa de Portugal. Empatou com Braga, perdeu pra Napoli. Portugal, cara, ele vai sempre vencer, né? Porque, de fato, o elenco ali dos top 4, né? Porto, Braga, Benfica e o Sport é muito superior ao restante do campeonato, tá? Não é, por exemplo, a gente pega o Brasileirão ali, a gente pega o elenco do Flamengo, do Palmeiras e do Cruzeiro, né, que é o top 3, comparando ali com talvez um São Paulo que não vem bem, um Atlético Mineiro que não vem bem, um Corinthians que não vem bem, mas você pega a comparação de elencos, a gente tem uma semelhança muito forte, né? Jogadores de alto nível ali, né, tanto nos 3 times que eu te falei, como também nos outros 3 times ali mais abaixo. Só que aqui, cara, você pega ali da 5ª colocação pra baixo, é só time muito ruim, praticamente beirando o amador, tá? Então, assim, o Sport provavelmente vai vencer todos os jogos aqui, então a gente não pode levar em consideração. 4-1 no Kairat também, a gente não pode levar em consideração. Vamos pegar os jogos importantes. Perdeu pro Porto por 2-1 e empatou com o Braga. Então, 2 jogos importantes, né, contra equipes mais fortes, ele não conseguiu vencer, tá? E perdeu pro Napoli por 2-1. Então, o Marseille já é diferente, pô. O Marseille já tem mais bagagem. Por quê? Venceu o Ajax por 4-0 na Champions, venceu o Strasbourg, que foi uma equipe que dificultou a vida do PSG, empatou, venceu o PSG
PSG por 1-0 e aqui 2-1 contra o Real Madrid, mas dificultando a vida do Real Madrid demais. Então eu vou confiar nessa equipe do Marseille aqui para esse jogo, eu vou buscar um gol do Olympique de Marseille, tá? Pô, 1,5 gols aqui, tá 1,20. Então, pô, um golzinho do Marseille talvez esteja ali no papo de 1,30, 1,40, não sei, tá? Porque o Sport tá como mais favorito. Então, eu acho que esse golzinho do Marseille vai estar pagando muito bem e eu gosto bastante, tá? Tem um certo risco, mas eu gosto demais, tá? O Marseille vem jogando bem. Atalanta e Slavia Praga. Vamos lá, puxar aqui. Slavia Praga vem aqui de 2 empatezinhos na República Tcheca, 1-1 e 0-0, perdeu para Inter por 3-0 fora de casa e arrancou um 2-2 aqui, tá? A Atalanta vem numa fase aqui também bem mais ou menos, né? Venceu alguns jogos, perde outros, tomou 4-0 aqui do PSG e empatou, deixou outro jogo, não, venceu o Clube Bruges, tá? Pô, aqui eu gosto dessa Atalanta para pegar um handicapzinho 0 para completar aquele bilhetinho, tá? Odd de 1,18 tá bacana, tá? Para completar aquele bilhetinho, eu acho que perder não perde, mas pode ser que talvez empate esse jogo ali, complica a nossa vida, então vamos de handicap 0, a empate anula, porque empatou é reembolso, tá? Ela precisa vencer para dar o green. Chelsea e Ajax. Pô, 1,25 é foda, tá? Mas o Ajax não vem jogando nada. Ó, 2-0 perdeu pro AZ, empatou com o Sparta Rotterdam, tomou 4-0 do Marseille sem jogar absolutamente nada, empatou com o PSV e perdeu para a Inter de Milão também sem jogar absolutamente nada. 2 jogos ridículos do Ajax na Champions League, tá? E o Chelsea, cara, apesar, né, de tomar esse 3-1 aqui pro Bayern, ele venceu na Champions o Benfica, venceu o Nottingham Forest por 3-0 e venceu o Liverpool. Então já vem numa sequência até legal de 3 vitórias aqui. Então eu sou até obrigado a concordar com essa cotação do Chelsea, mas o 1,25 é complicadíssimo de trabalhar, tá? E eu também não confio em handicap do Ajax, que eu acho que esse Ajax pode sim tomar uns 4, 5. Então assim, eu confio na vitória do Chelsea, eu acho válido, mas eu talvez esperaria ao vivo para buscar uma cotação um pouco mais alta pro Chelsea, tá? Eu gosto bastante de gol HT também, eu acho que esse jogo tem possibilidade de sair gol logo no primeiro tempo, tá? 90% dos jogos do Chelsea saiu gol no primeiro tempo e 100% dos jogos do Ajax saiu gol no primeiro tempo. Então, um golzinho HT que tem padrão demais da conta, beleza? Agora vamos para os jogos da noite. A gente tem Bahia contra Internacional e Flamengo contra Racing. Bahia contra Internacional aqui, uma reedição da Libertadores, né? Fase de grupos, jogaram bastante ali na fase de grupos da Libertadores, ó, foi 1-1 e 2-1, beleza? No Brasileirão, no primeiro turno, 1-1. Então é um confronto aqui que sempre é puxado bem pro over, pro ambas marcam. O Internacional vem de uma vitória sobre o Sport para dar uma reanimada, né? Dentro de casa, 2-0 no Sport, 2-0 no Botafogo, 2 jogos bons. Fora de casa, perdeu pro Mirassol, empatou com o Juventude, tá? Perdeu pro Grêmio por 3-2 dentro de sua casa. Fora de casa, tomou 4 aqui do Palmeiras e perdeu pro Cruzeiro. Pô, o Inter fora de casa vem numa maré danada, hein? Pô, aqui, cara, e o Bahia vem bem. Olha o Bahia em casa, 4-0, 1-0, 1-0, 2-1 pro Cruzeiro de virada, tá? Mas, ó, venceu o Palmeiras, venceu o Flamengo, venceu o Grêmio e vem numa fase até boa, cara, o Bahia, apesar de ter perdido o Clássico. E o Bahia quer essa vaga direta aqui na Libertadores, tá com 46 pontos, viu o Fluminense aqui chegando, viu o São Paulo chegando. Então aqui eu quero trabalhar 2 escanteios do Bahia no primeiro tempo, uma entrada que eu gosto bastante, que eu venho puxando ela bastante e eu vejo muita confiança, tá? Ela vem se cumprindo todos os jogos do Bahia dentro de casa. Então, 2 escanteios da equipe do Bahia no primeiro tempo. E Flamengo e Racing, pô, a equipe do Racing é uma equipe boa, uma equipe cascuda, atual campeã da Sul-Americana, então uma equipe que merece o seu respeito, chegou na semifinal, vem jogando bem e, mano, não dá, cara, 1,38 pro Flamengo, mesmo sendo dentro de casa, mesmo sendo Maracanã lotado, mesmo sendo uma equipe milionária, muito forte, 1,38 é complicadíssimo de pegar numa semifinal de Libertadores, jogo de ida, tá? Aqui eu quero trabalhar uma linha de cartões, tá? Eu acho que esse jogo aqui vai ser uma porradaria pura. Eu acho que o Racing vai ter oportunidade sim de gol, vai ter oportunidade de contra-ataque e eu acho que isso aqui pode sair cartão para os dois lados, tá? É jogo de vida ou morte, não tem como, é jogo importante. Então eu quero que você pegue a linha máxima de cartões que vai ter. Talvez vai ser um mais de 5,5 cartões, talvez um mais de 4,5, talvez até o mais de 6,5 ali, não sei, 4,5, 5,5, 6,5, até 7 cartões dá para pegar. Eu acho que é um jogo muito bom para cartões, beleza? E ao vivo essa vitória do Flamengo não pegaria nada além disso, beleza? Eu acho complicado. Então é isso, turma. Esses são os palpites na quarta-feira. Espero que tenham gostado. Pega o bilhetinho que eu vou deixar, o bingo também. Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo, nenhum palpite. Também deixa o gostei. Tamo junto. Valeu, até a próxima.